Porsche 980 Carrera GT. Esse é um vídeo que eu prometi desde lá do episódio do Lexus LFA, onde eu fiz o comparativo dos roncos. Temos membros me cobrando esse vídeo já tem quase um ano, né, o senhor Maranha? O canal tem literalmente centenas de pedidos por esse vídeo, então vamos lá que hoje é dia de falar daquele que provavelmente é o meu Porsche favorito. Diferente do meu amigo Vini, que já teve a chance de ver um Carrera GT no museu, eu nunca pude ter a chance de ver um Carrera GT de perto. Só vi por fotos e vídeos, infelizmente. O meu primeiro contato com o Porsche Carrera GT foi no jogo clássico, o Need for Speed Most Wanted. Ou Most Wanted, né, como a gente fala aqui no Brasil. Eu era criança, eu jogava mal pra caramba o jogo, e eu não conseguia passar do Blacklist número 3, que era o Blacklist que desbloqueava o Carrera GT. Eu demorei anos pra conseguir passar essa fase do jogo e finalmente desbloquear o carro naquela concessionária. Eu entrava lá, ficava olhando o carrinho lá, com aquele cadeado na frente, ficava, poxa vida, quando que eu vou conseguir jogar com ele? Eu já tinha admiração pelo carro, aí até que um dia eu tava num consultório, né, eu não lembro o porquê que eu tava nesse consultório, e na sala de espera tinha uma revista 4 rodas com o Carrera GT na capa, uma revista mais antiga já. Eu era uma criança muito calminha, muito educada, catei a revista pra ler e fiquei quietinho esperando minha vez. Só que daí eu roubei a revista na hora de ir embora. Eu queria completar minha coleção, desculpa mãe, não foi essa educação que você me deu. Enfim, eu li aquela matéria inteira sobre o Carrera GT na 4 rodas e foi ali que eu fiquei ainda mais fã do carro. Então eu vou tentar fazer um exercício de memória, minha memória não é boa, eu vou tentar lembrar os detalhes daquela matéria, né? E se a gente voltar no tempo, como eu sempre faço aqui no canal, fica uma pergunta, por que a Porsche fez o Carrera GT em primeiro lugar? Não sei. Bom, em 1998, o Porsche 911 GT1 foi o vencedor das 24 horas de Le Mans, numa história que eu vou contar em breve nos vídeos de automobilismo aqui no canal, nos vídeos laranja. O 911 GT1 merece um vídeo só pra ele. É um vídeo que eu acho que vai decolar nas views. Mas fato é que a Porsche iniciou em 1997 a produção de um total de 25 unidades do Porsche 911 GT1 Strassenversen. Eu não sei se assim pronuncia, porque eu não sei falar alemão, Vini, desculpa. Mas essa palavra que vocês estão vendo aí, ó, com esse B que parece que tem som de 2S aí, Strassenversen. Essa palavra aí significa Street Legal, pelo que eu entendi. Porque esse carro era a versão de rua, né? A versão para homologação do carro que competiu em Le Mans. O motor era da mesma construção do modelo de competição, só que numa versão um pouquinho amansada, entre aspas, para poder atender às leis de emissão. Era o motor 3.2 Flat Six Biturbo, receita clássica da Porsche. Se você não sabe o que é um motor flat, assista o meu vídeo sobre o 911 GT3 RS, que lá eu explico direitinho. Esse motor, montado na posição central traseira, nessa versão de rua entregava 60 kg de torque e 544 cavalos aos 7.200 RPM. Ele tinha câmbio manual de 6 marchas, tinha um chassi semelhante com o da versão de competição, com monocoque de fibra de carbono e tudo mais, e ainda pesava menos do que a sua consciência depois de demorar no banho, né? Apenas 1.140 quilos. O carro é uma lenda, raríssimo, e eu não vejo ele como um sucessor do Porsche 959, mas eu vejo o 911 GT1 Strassenversen como um antecessor do Carrera GT, por isso que eu comecei o vídeo mencionando ele. Em 1999, por conta daquelas patifarias de sempre da FIA, né, aquelas patifarias questionáveis, a categoria GT1 foi de certa forma extinta naquele momento, e com essas mudanças de regulamento, o 911 GT1 não era mais tão competitivo. Porém, dizem as más línguas, né, que nessa época a Porsche pretendia, além de continuar em Le Mans, que eles queriam também entrar na Fórmula 1 como fornecedores de motores. Os boatos também são de que, inclusive, né, o obscuro protótipo Porsche 93R seria uma resposta da Porsche para voltar a vencer em Le Mans. E o motor desse protótipo, já que a Porsche queria entrar na Fórmula 1, a gente tá falando de 99 e 2000, né, então esse motor era o V10, o famigerado V10 utilizado no Carrera GT. O Carrera GT nasce de um projeto de motor cancelado e de um projeto de chassi de corrida também cancelado. Foi basicamente a Porsche com um monte de blueprint na mesa ali e alguém falando assim, dane-se, vai, vamos criar alguma coisa pra poder dar utilidade pra essas patentes aí, vai. E eu, como eu sou o do contra chatão careca desse canal, eu também não vejo o Carrera GT como um sucessor do 959 e também não vejo o Carrera GT como um antecessor do 908 Spider. Pra mim, Carrera GT e 911 GT1, eles sim estão interligados.
O Carrera GT é bruto, ele é espartano. O Carrera GT tem tração traseira e ele vem de uma era sem assistências de pilotagem, ele é raiz. O Carrera GT pra mim ele tá muito mais próximo do que foi, por exemplo, o McLaren F1 do que o 918 Spider. Pelo menos nessa questão de abordagem de projeto assim como um todo. Ele é um carro tão visceral e arisco que até mesmo as lendas do automobilismo como Walter Horn, eu não sei pronunciar o sobrenome dele, até mesmo pilotos experientes como o Walter dizem sair do Carrera GT com as mãos suando, entre aspas. No sentido de que ele tem que realmente fazer muito exercício de braço ali mesmo para poder conseguir guiar o carro de forma rápida. O Carrera GT ele é uma amostra de um tipo de carro que não se vê mais hoje em dia na indústria, nem mesmo na própria Porsche. O mais próximo que a gente pode pensar em experiência visceral e brutal como um Carrera GT hoje na indústria 0 km seria, na minha opinião, o GMA T50. Outro que eu também tô devendo vídeo, em breve sai. Calma aí, gente. Vocês me cobram, mas aos poucos sai. O Carrera GT foi apresentado no Salão de Paris do ano de 2000, como um concept car ainda. Inclusive lá no Need for Speed Most Wanted, a frente do carro do game é a mesma dessa versão concept. E ali mesmo no protótipo do carro já foram introduzidas linhas que, pra mim, são as linhas mais bonitas de um carro da Porsche de todos os tempos. Essa é a minha opinião pessoal. Talvez essa opinião seja por conta da minha relação nostálgica com o carro, né? Que nem eu falei do jogo, da revista e tal. Mas ainda assim eu mantenho minha opinião. Eu acho o Carrera GT incontestavelmente lindo. Eu realmente fico na dúvida, mas eu tendo a achar que ele é o carro mais lindo da Porsche de todos, assim, todos. Eu puxo o saco mesmo. O 911 GT1, além dele levar o nome, né? O seu aspecto visual é como se fosse um 911 Carrera achatado e alongado. Já o Carrera GT, ele aprimora essas linhas e dá um tom ali mais único pra ele. Ele tem, por exemplo, essa solução aqui do paralama dianteiro, que eu vejo até hoje uma solução semelhante, por exemplo, no 911 GT3 992, no Mission R, até mesmo nesse Mission X. Um pouco do formato do farol aqui também no Carrera GT, você vê aí uma certa inspiração hoje, por exemplo, no Panamera. Mas aonde essa identidade aí dos últimos 20 anos da Porsche foi mais bem executada do meu ponto de vista foi de fato no Carrera GT. Inclusive eu vi comentários pedindo pra eu mostrar alguns dos meus desenhos. Esse daí foi um último sketch que eu fiz do Carrera GT de traseira usando aquarela aí, ó. Tá aí, ó. Preciso voltar a desenhar, inclusive. Mas ainda falando das linhas do Carrera GT, eu acho impressionante que ele tem só 1,16 m de altura. Ele é muito, muito baixo. E relativamente largo também, são 1,92 m de largura. Só que ele é tão baixo que olhando pelas fotos assim, parece que alguém com mais de 1,80 nem vai conseguir entrar nesse carro. Eu fico imaginando meu amigo Daniel, que tem 1,95 m. Ele não tem como, ele não conseguiria guiar esse carro. De fato, essa ergonomia apertada é uma herança do automobilismo, né? Que sempre tem os interiores assim bem inacessíveis. E aí o carro também tem um acerto de suspensão muito duro, tem uma embreagem dura pra caramba. Tudo isso faz dele um carro aparentemente terrível de se usar no dia a dia. Mas como o pessoal dos rebaixados falam, né, quer conforto, compra um sofá, né? E é engraçado também que somando essas características de ergonomia péssima com o acerto do carro ser muito arisco, você pode ver que sempre quando o Carrera GT tá saindo de eventos, nesses vídeos aí no YouTube por aí, ele sempre sai traseirando. É muito raro você ver um dono que consegue sair pisando um pouquinho sem traseirar, tá ligado? Os caras sempre saem ou devagarzinho ou saem rabiando ali, é incrível. Até porque esses pilotos como o Walter Horn, eles soam as mãos, né? Motoristas comuns borram as calças e saem com dor de coluna do Carrera GT, né? Inclusive esse piloto, né, que eu mencionei, o Walter... Eu falei Walter, mas é o Walter, na verdade. Esse piloto foi o responsável, né, por fazer ali a parte de piloto de teste do carro. E foi ele que bateu o pé com a Porsche para poder manter o câmbio manual. Um salve pra ele. Cogitaram colocar câmbio automático no Carrera GT, mas desistiram pela opinião aí do Walter. E parte de toda essa rigidez do Carrera GT vem do fato de que ele foi um dos primeiros carros homologados para as ruas que utilizou de técnicas de construção de carros de corrida, né, no seu monocoque de fibra de carbono. Hoje isso é muito comum em supercarros, né, mas há 20 anos atrás isso ainda era chocante, era uma completa novidade. Como eu sempre falo aqui nos vídeos do canal onde tem carros mais exóticos, né, o monocoque de fibra de carbono ele é a construção mais leve, mais rígida, mais segura e principalmente mais cara que um carro pode ter. O uso extensivo do uso de fibra de carbono no Carrera GT fez ele ganhar apenas 240 kg em relação ao seu irmão de pista, chegando ao peso de 1.380 kg. Para efeito de comparação, hoje um 718 Cayman
ele já pesa 1.450 quilos, né? Um carro que é bem menor e muito menos potente e visceral. Quando o Carrera GT foi lançado oficialmente, né, em 2003, a Porsche ainda estava ali no auge da descoberta do lucro absurdo que é o Porsche Cayenne, né? SUV que dá dinheiro até hoje, já tá na sua terceira geração, indo pra quarta. Ele ganhou um irmão menor algum tempo atrás e ainda mais lucrativo em alguns aspectos, que é o Porsche Macan. E a Porsche hoje é a marca que mais lucra por carro vendido no mundo. Só que, né, a Porsche nunca fez nenhum carro do povo, né, com o perdão do trocadilho. Nenhum Porsche 0km foi, é ou será barato. E no caso do Carrera GT, então, isso fica ainda pior, porque ele é um carro super exclusivo. Ele foi produzido apenas por 2 anos, 2003 e 2004, acho que pegou um pedacinho em 2005 ali. Foram um total de 1.270 unidades produzidas, o que é muito pouco para um carro desse apelo. Ele tem todo esse visual maravilhoso, deslumbrante, tem esse motor brutal, então é óbvio que ele não seria barato, né? Na época, lá em 2003, o carro na época já custava o preço de 4 galhardos. E se a gente reverter a inflação, né, desses últimos 19 anos, ele hoje custaria o equivalente a 725 mil dólares. Ou, traduzindo em reais, seria 749 trilhões aí, né? Então sim, ele era absurdamente caro. É o preço da exclusividade, né? E antes de ficarmos aqui todos animadinhos com o ronco do carro, deixa eu falar um pouco sobre o motor. Na fase protótipo, o motor era o V10 5.5, uma litragem alta, inclusive, por isso que eu trato como rumor esse papo de que esse V10 seria para Fórmula 1. E a versão final do Carrera GT de 2003, ele passou para 5.7 litros. Definitivamente não é um motor pequeno. Eu acho, inclusive, que esse foi o maior motor em um carro da Porsche de rua. Eu mencionei lá atrás no vídeo a embreagem dura, né? Pois bem, o Carrera GT é um dos poucos carros manuais que eu conheço que era oferecido na época com embreagem multidiscos de cerâmica de fábrica. Os relatos são de que o pedal é realmente bem duro. Já vi aí alguns textos de pessoal reclamando sobre isso. O que pra mim é um bando de Nutella. Você quer manter seu joelho inteiro, não compra um manual. Eu reclamaria de ter que pagar 30 mil dólares em cada troca de embreagem. E o Carrera GT ele também tem uma abordagem um pouco diferente desse motor. Além dele ser central traseiro, e a Porsche naquele momento ainda tinha a fama de motores traseiros, né, o motor para trás do eixo traseiro, ele ainda tem um volante do motor um pouco menor do que o que é comum de ser utilizado, né, um volante na verdade bem menor, um volante bem pequeno para o tamanho do motor. Essa peça também costuma aumentar a altura do motor, né, porque ele é preso ali no eixo do virabrequim, então quanto maior o volante do motor, mais espaço vertical você precisa ali dentro do cofre do motor, né. Então, com o volante pequeno, eles conseguiram poupar espaço. O carro também conta com um cárter seco, né? O reservatório de óleo fica lá em cima e não aquela piscininha de óleo ali embaixo do motor, como sempre, né? Então, por ele ter um volante menor do que o convencional e por ele não ter o cárter convencional, né? O cárter fica lá pra cima, a Porsche conseguiu, então, montar esse motor numa posição muito baixa. Muito baixa mesmo. O que foi ótimo para a redução do centro de gravidade do carro, né? Uma expressão que é o terror dos donos de Hilux por aí, né? Esse motor tem 10 cilindros em V, ele era DOHC, né, ou seja, um cabeçote com duplo comando de válvulas, comando que inclusive contava com variador de fase, o que faz do Carrera GT um carro com VTEC. Olha os donos de Honda me xingando aí. O motor também conta com 10 corpos de borboleta individuais, um por cilindro, configuração que eu adoro, eu sou louco pra ter um carro com isso. Inclusive é por isso que esse carro tem essas corcovas na traseira aqui, ó. Isso aí, pelo que eu me lembro, é como se fosse o próprio filtro de ar do carro. E aí, por conta dessas características e do escapamento que parecem chifres de Baphomet, um dimensionamento muito bizarro aí que esse carro tem, é por conta disso que o Carrera GT tem 2 detalhes muito marcantes. O primeiro é para quem dirige, porque o carro sobe a rotação muito rápido, extremamente rápido, não tão rápido quanto um Lexus LFA, mas sobe muito rápido o giro, e corta aos 8.400 RPM. Mais de 8.000? Tá vendo? É girador, ó. Tem VTEC mesmo. Desculpa. E a segunda, que é a principal característica que faz todo gearhead que eu já conheci gostar do Carrera GT, é o seu ronco. Essa sinfonia aguda e estridente e ensurdecedora. Maravilhoso o ronco desse carro. Ouçam aí.
Yes, man. Where is the police? C'è la polizia? No, non c'è. Eu poderia ficar aqui falando por 1 hora sobre todos os pontos em que o Carrera GT combina alumínio no subchassi com fibra de carbono. Poderia falar da suspensão duplo A e como que ela foi acertada. Ou falar dos enormes freios de carbono cerâmica também. Eu podia reclamar aqui do volante do carro, que é igual do Cayenne, feio pra caramba. Podia citar aqui a versão horrível da Gembala. Mas esse vídeo tem que acabar porque eu preciso postar ele ainda hoje por causa do desafio. Só fica aqui uma menção honrosa ao acidente do Paul Walker. E agora também já estamos completando quase 10 anos dessa perda terrível que foi pro mundo automotivo. Aquela foi a primeira vez em que eu genuinamente fiquei triste pela morte de um cara famoso. Eu cheguei até a cogitar não colocar o rosto do Paul Walker nessa thumbnail do episódio 60, mas eu deixei ali como uma homenagem, já que eu tava falando do carro dele no filme, né? Então, hoje eu pretendo nunca mais entrar em detalhes de acidentes e mortes aqui nesse canal. Eu não pretendo mais fazer view em cima de cadáver. Paul Walker marcou a minha infância, tal como o Carrera GT. E na minha cabeça eu não associo a morte dele com esse carro. Por fim, pra mim o Carrera GT não é só um super carro de 612 cavalos e 59 kg de torque. Ele não é só um super carro que faz de 0 a 100 em 3.5 segundos. Ele não é só um super carro extremamente caro e raro, capaz de chegar aos 330 km por hora. Pra mim, quando eu lembro do Carrera GT, eu lembro muito mais da minha infância. Eu lembro de ficar admirando o carro no jogo, nas revistas. Eu lembro dele muito mais no sentido de ser um carro que se propõe a ser difícil de pilotar mesmo. De ter um motor em comum na indústria, V10. Quantos carros V10 existem, tá ligado? Eu admiro isso da engenharia da Porsche de não ligar e fazer de fato um carro visceral ali. Como diria o Steve Jobs, né? Nós não somos capazes de juntar os pontos olhando pra frente e sim apenas olhando pra trás, né? E olhando pra história dos supercarros desses últimos 20 anos, o Carrera GT junto ali com o Murcielago, com o Ford GT e mais alguns outros, eles marcaram o fim da era dos supercarros raiz e muito mais analógicos. E de todos eles ali, né, de que durou até meados dos anos 2000, acho que de longe o Carrera GT é o meu favorito. Mas eu também não sou tão saudosista assim, e isso não me impede de admirar pra caramba o 918 Spider, por exemplo. Mas o Carrera GT, ele tem aquele lugarzinho especial no meu coração, sabe? Quando o meu canal me deixar multimilionário, igual o canal do Doug DeMuro, o The Show, eu farei igual a ele no dia seguinte do dinheiro na conta, é Carrera GT na minha garagem. Inclusive acho que tem um no Brasil, né? Não me lembro de cabeça. Enfim, esse vídeo fica por aqui, então se inscreve aí no canal para não perder os próximos episódios. Se você quiser virar membro também e ter acesso à nossa panelinha no WhatsApp, um grupo lá comigo junto também, 5 por mês, clique no Seja Membro aí. Muito obrigado ao apoio de todos vocês, chegamos nos 100 mil inscritos, eu tô feliz pra caramba ainda. E é isso aí, aos poucos eu vou cumprindo aí as sugestões de vocês nos comentários. Na voz, Kelvin Farias, e até o próximo vídeo.